Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta casa de oração, onde o ambiente já foi todo preparado para cada um de nós, né? Então, vou aos avisos gerais da casa. Por favor, não estacionar os veículos em frente às garagens, na rua ao lado. Procurar chegar 10 minutos antes das palestras. Assinar o caderno de presença na entrada. Pegar o cartão numerado para os passes, ou entregar as fichas para tratamento para o Haroldo. Solicitamos que desliguem os celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenham-se de preferência em silêncio, em prece, ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis no final do salão, lá no fundo. Informe na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas de passe, que providenciaremos o passe na saletinha ali. Aceitamos doações para a campanha do quilo. E esse mês especial nós estamos fazendo a campanha de Natal também, né? Que é até uma campanha muito gostosa de fazer, porque quando a gente doa alguma coisa para uma família, primeiro a ficar feliz somos nós mesmos, porque a gente alegra uma família, né? Traz uma alegria para uma família, né? Um pouquinho de cada um enche a casa de alegria, ainda mais quem tem criança e tudo, né? Então, assim, aquilo que tocar o coração de vocês, né? E a gente tem algumas sugestões aqui que a casa pede para a gente falar. Panetone, massa de bolo, sardinha, atum, ervilha, milho, bombom, leite condensado, creme de leite, bolacha recheada, aquelas, né? Doce em calda, goiabada, chocolate, ou aquilo que o coração de cada um tocar, né? E as doações serão recebidas aqui no centro até o dia 9/12, porque tem um prazo para montar essas cestas, né? E com certeza, né, quando receberem a cesta, até o Natal, a cesta não dura mesmo, né? Então, é isso. Os avisos da casa com relação às palestras, de quarta-feira à tarde, às 14h30, e de quinta às 20 horas. Agora estamos no fim do ano, praticamente, mas o curso do COEM, o ano que vem, né, quem tiver interesse, né, curso de orientação e educação mediúnica, de segunda-feira, às 20 horas. Aí a gente, mais para frente, passa o dia que vai começar, né, quando vai começar de novo, porque agora já está terminando, né? Evangelização infantil juvenil também é a mesma coisa. É de quinta-feira, às 19h50, de 5 a 17 anos. Então, nós temos o nosso bazar também, que é no andar de cima. Quem chegar mais cedo, quiser lá dar uma olhadinha, vale a pena, né? Às vezes tem alguma coisa que interessa e ajuda a nossa casa. Então é isso, os recados da casa, aquilo que tocar o coração de vocês, fazer uma família feliz. Eu acho que é a nossa ajuda e contribuição junto ao Mestre Jesus, que prega a caridade ao próximo. Então eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, deixar os problemas do dia a dia, os problemas corriqueiros, do lado de fora, lá da porta para fora. Porque ao adentrarem nesta casa, o ambiente já foi preparado para cada um de vocês. Nos tratamentos e naquilo que a gente mais precisa. Com a figura do Mestre Jesus,
nos acolhendo, nos abraçando, nos recepcionando com toda a equipe espiritual, esta casa de luz e de oração, com todos os mentores da casa. Num só pensamento, oremos ao Mestre Jesus e ao Deus nosso Pai maior. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, ajude, Senhor, a perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos aqui acompanhar nosso amigo e irmão Vanderlei, que vai falar um pouquinho da Ivone Pereira, né? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, ao Aprendiz do Evangelho. Pessoal que estiver acompanhando a gente também pela internet, pelo YouTube, canal oficial da nossa casa, também todos bem-vindos. Então é isso, hoje a diretoria da casa nos deu a incumbência, né, de trazer para vocês um pouquinho da história dessa que talvez tenha sido a maior médium brasileira, né? Pelo menos o Chico disse que ela era uma médium completa. Então a gente acredita que ela deixou o maior legado que uma médium feminina deixou aqui no nosso país, desde que o Espiritismo foi aqui infundado. Dona Ivone do Amaral Pereira foi uma pessoa de vida simples, de vida humilde, mas que deixou um grande legado para nós, apesar de não ter sido grande em volume, foi grande em importância. Tá? Ela nos deixou alguns livros, e nesses livros muitas lições que eu vou tratar mais para frente sobre o legado dela que ela deixou escrito. Primeiro eu vou contar um pouco da vida dela, para a gente pontuar tudo o que aconteceu, ficar mais fácil da gente entender. Ela mesma disse a seguinte frase: meu nascimento foi um poema, minha vida um drama. Então, a gente já começa a imaginar o que aconteceu com ela, né? Dona Ivone nasceu numa noite de Natal, privilegiadamente, num 24 de dezembro do ano de 1900, numa cidade chamada Rio das Flores, poético também, né? No interior do Rio de Janeiro, região ali de Juiz de Fora, já divisa com o sul de Minas Gerais. Ela era de uma família humilde, né? Seus pais eram humildes, a mãe era do lar, o pai era um comerciante, né? E ela foi a segunda filha desse casal. Na verdade, a mãe já tinha um filho de um relacionamento anterior, mais velho. Ela foi a primeira filha do casal e depois vieram mais 5 irmãos. Então, ao total, 7 filhos. Para um comerciante é difícil, né? Então, a situação deles realmente não era lá muito abastada, mas nunca lhes faltou nada, inclusive para dividir com os outros. O pai já era espírita quando do nascimento dela, a mãe era católica, mas depois se converteu ao espiritismo, até porque a mediunidade da Ivone começou a se desenvolver muito cedo, espontaneamente. Ela não procurou a mediunidade, foi a mediunidade que procurou a ela. Com 29 dias de vida, antes de completar um mês de vida, o bebezinho ainda, Ivone, foi acometida de uma tosse muito forte, que a levou a sufocamento. Ela parou de respirar por causa daquela tosse. Uma cidade pequena do interior, né? Correram para chamar o médico da cidade, que na verdade era o farmacêutico, né? E ele, chegando ali na casa, atestou que a menina já estava morta. Ela já estava toda arroxeada, com
fisionomia cadavérica já, sem batimento cardíaco, sem respiração. E o pai, então, acompanhou o farmacêutico até a cidade, providenciou o caixãozinho da criança, foi colocado o caixão na casa, colocaram uma roupinha nela bonitinha, né, cheia de rendinha, aquela tradicional véu no rosto, né, preso com uma tiara na cabeça. Só que a mãe não se conformava, a mãe não achava que ela pudesse ter desencarnado tão cedo. Ela olhava para a menina e achava que realmente sua filha estivesse viva. E a mãe se retirou a um aposento da casa. Eu vou até ler para vocês, porque é realmente uma prece que ela fez, e ela repetiu essa prece várias vezes, dizendo assim, recolhida no seu aposento: Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre à Senhora. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez que retorne à vida, estarei sereno e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Entregou a menina nas mãos da Mãe Maria, através de uma prece fervorosa, dedicada, repetida algumas vezes, e quando ela terminou de fazer essa oração, ela retornou ali na sala, onde já estavam velando o corpo da menina, ficou tocando a filha ali várias vezes, inconscientemente dando fluidos magnéticos, né, o famoso passe para a menina, enchendo ela de energia, e num súbito ela começou a chorar, a menina volta à vida, começa a respirar novamente. Um episódio já de um milagre, né? Uma ressuscitação de uma criancinha com menos de um mês de vida ali. Depois, aliás, esse trecho que eu li, a própria Ivone escreve no livro, porque a mãe repetiu essa história para ela N vezes, e a própria espiritualidade depois explicou que, na verdade, foi um fenômeno mediúnico que ela havia sofrido, chamado letargia. É um pouco mais forte do que a catalepsia, porque a catalepsia, alguma parte do corpo ainda se mantém ativa, normalmente a memória, né? Mas ela, nesse estado infantil, ela teve esse episódio de letargia. Então, é o episódio de quase morte, né? O espírito fica ligado por um tênue fio ao corpo, para que ela realmente ainda não tinha desencarnado. Por isso que ela pôde voltar. Não é que ela morreu e retornou, ela não morreu. Tá? Ela estava num estado de quase morte, morte aparente. E ela estava viva, na verdade. Então, já começou assim a vida dela com um mês de vida. Com 4 a 5 anos, e isso tudo é narrado por ela, não são terceiros que narram, porque ela escreveu 2 livros autobiográficos. Então, ela deixa tudo isso registrado para nós. Tá? Com 4 a 5 anos, ela via os espíritos na casa dela, como nós estamos nos vendo aqui. Ela não conseguia sequer diferenciar quem era encarnado e quem era desencarnado, tamanha a clarividência mediúnica que ela tinha da espiritualidade. E isso começou a perturbá-la, porque um desses espíritos que ela via, ela tinha esse espírito como sendo o próprio pai dela. Ela tinha um carinho, um amor e uma proximidade com esse espírito que ela achava que era o pai dela. E ela renegava o pai biológico desta encarnação como sendo o pai dela. A mãe até que não, mas o pai não tinha autoridade sobre ela, porque ela dizia, você não é meu pai é aquele que está sentado na cadeira ali. E todo mundo olhava para a cadeira e não via nada. Só ela via aquele espírito sentado na cadeira, que depois foi o grande mentor dela, ou como ela disse, o grande guia, que a orientou a escrever a maioria dos livros que ela psicografou depois.
esse espírito que foi o pai dela, teria sido o pai dela na encarnação anterior, chamado Charles. Aliás, em 3 dos livros dela, que são 3 romances, ela conta toda essa história das últimas 3 encarnações dela, de como foi a vida dela nessas encarnações. Ela tem uma realidade muito presente de tudo que ela passou. Com 8 anos de idade, ela teve um novo episódio de catalepsia. Dessa vez, ela estava dormindo à noite, já na casa dos avós, porque por ela não conseguir se dar bem com o pai e com a própria família, ela exigia mais cuidados. E a mãe, com mais 5 filhos pequenos, né, mas os irmãos dela, não conseguia dar atenção para ela. Então ela foi morar na casa da avó paterna. E morando na casa dessa avó, tinha uma ama que cuidava, que dormia junto com ela no quarto. E ela, né, com 8 anos de idade, sofreu mais um episódio de catalepsia durante o sono. Essa ama acordou e viu ela deitada na cama, dormindo, mas como que completamente morta, sem respirar, sem nada, arroxeada, com o corpo completamente desfeito ali sobre a cama, né? Mas como ela já sabia da história, ela não se assustou tanto. Aí essa ama começou a rezar, pegou o seu rosário, né, muito comum na época dos católicos, e começou a orar para quem? Para a Mãe Maria. Dali a pouco a menina volta, né, daquele estado de catalepsia, só que dessa vez ela se lembrava de tudo o que tinha acontecido com ela durante esse período que ela ficou semi-morta, né? Aí começou realmente aos desdobramentos dela. Nesse episódio, ela conta que ela se viu na igreja da cidade onde ela morava. Ela morava ali em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, no interior, né? O pai dela mudava muito de cidade por ser um comerciante, né? Então ela mudou muito, às vezes, de cidade. E ela se viu na igreja e tinha uma imagem, né, do Senhor dos Passos, né, que é a imagem de Jesus quando ele está com a cruz nas costas, né, carregando aquele peso em direção ao Calvário. E ela viu aquela imagem descendo do andor da igreja e chamando ela para a vida. Aquela imagem de Jesus teria dito assim para ela: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Então Jesus chamou ela para junto de si, porque seria a única maneira que ela teria para suportar todas as angústias e os sofrimentos pelo que ela viria a passar na sua vida. E todas as narrativas dela, ela diz que os únicos momentos que ela se lembra feliz foram os momentos em que ela estava junto dos espíritos escrevendo os livros. Todos os outros momentos da vida dela foram muito angustiantes. Tanto é que ela não se casou, ela não constituiu família, porque ela não se encontrava preparada para dividir as angústias e os sofrimentos dela com outras pessoas. Então, realmente foi uma pessoa que se declarou muito sofredora nessa vida. Por quê? Sofrimento, né? Psicograficamente, depois, esses próprios guias dela, nessas reencarnações passadas, explicam o que aconteceu com ela. E na encarnação anterior, na última encarnação que ela teve aqui na Terra, ela passou por um processo de suicídio. Então, devido a esse suicídio, ela teve a oportunidade de retornar aqui na Terra nessa encarnação para resgatar esse suicídio que ela cometeu. Então, por isso que ela recebeu a proximidade do seu antigo pai, porque quando ela cometeu o suicídio ela ainda era muito nova, ela tinha em torno de 20, 25 anos, né? Foi passado isso. Ela se suicidou está errado, né? Ela suicidou porque ela se achava culpada pela morte do seu companheiro e da sua filhinha. Ela morava na Espanha, na encarnação anterior, e tiveram que fazer uma mudança para Portugal. E nessa mudança, algo aconteceu, e não deixa muito claro, o esposo e a filha acabam falecendo. E ela se sentiu muito culpada por isso. E por se sentir culpada, ela achou que ela deveria tirar a própria vida e se atirou de um penhasco no Rio Tejo, em Portugal. Morrendo afogada, ela descreve com detalhes de precisão o sentimento do afogamento dela, para vocês terem uma ideia de como ela vivia novamente tudo o que tinha acontecido com ela.
Então ela ganhou uma nova oportunidade nessa vida para se reequilibrar e resgatar todos esses desequilíbrios que ela causou a si mesma através do suicídio. Com 8 anos de idade, a prodígio Ivone já tinha lido um livro espírita, um romance, Marieta e Estrela, né? Daniel Artazo, com 8 anos. Com 12 anos de idade, ela já tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. É claro que não se entende tudo com essa idade, né? Mas a força de vontade e o desejo dela de realmente aceitar o convite de Jesus era tamanho que ela viu uma oportunidade de estudar. Como seu pai era espírita, sua mãe, depois daquele episódio com ela, se converter a espírita, né, para entender tudo o que estava acontecendo e tentar ajudá-la de alguma maneira. Então ela começou a ler esses livros espíritas. Com 14 a 15 anos, mais ou menos, ela teve um novo episódio de catalepsia noturna durante o sono. E ela se lembra de ter se deslocado espiritualmente para o cemitério da cidade onde ela residia na época. Ela já estava morando em Barra do Piraí. Ela foi até o cemitério e ela conversava com os espíritos dos mortos no cemitério, como se estivesse conversando com uma pessoa na rua. E a maioria desses espíritos que se aproximavam dela se tornaram amigos dela. Eram as únicas amizades que ela desfrutava, era desses espíritos. E ela ajudava esses espíritos dos cemitérios, orientando os espíritos a encontrarem seu caminho, a aceitarem o que havia acontecido com eles. E ela narra que muitos desses espíritos, de um dia para o outro, quando ela retornava lá no cemitério, ela não lembrava, não conseguia mais encontrar, porque eles eram encaminhados, eles aceitavam a ajuda que era oferecida. Então, de uma forma até inconsciente, ela ajudou tantos espíritos, né, achando só que estava conversando ali com alguns deles. Isso com 15 anos de idade. Como que eles eram muito simples, né, ela não teve muito estudo. Ela estudou só naquela época que se chamava do ensino primário, né? Hoje corresponde aí ao 6º ano. Ela não estudou mais do que isso. Porém, com a idade de 16 anos, ela já tinha lido muitos autores, Tolstói, José de Alencar, Goethe, Alexandre Herculano. Ela ficava até as 2 horas da manhã acordada lendo esses livros, porque ela tinha até medo de dormir, porque ela sabia que depois que ela dormia, ela seria arrebatada para o mundo espiritual. Ela mesma usou essa palavra várias vezes. Ela era arrebatada para o mundo espiritual, aonde ela realmente se encontrava, era ali que ela vivia. Mas não era a realidade dela nesse mundo presente, né? E isso causava todos esses distúrbios emocionais nela. Ela foi costureira e bordadeira por profissão de ofício. Então ela aprendeu a arte da costura e do bordado, foi o que ela conseguiu se sustentar durante toda a vida, né? Para poder morar, inclusive, que durante a maior parte da vida dela, ela morou com uma irmã. A irmã que já tinha se casado, depois que seus pais morreram, ela foi morar com essa irmã no Rio de Janeiro. Morou em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, e depois no Rio de Janeiro, nessa época já morando com a irmã. Com 41 anos de idade, ela teve mais um episódio de uma catalepsia profunda, e que, na verdade, foi até por um esgotamento físico. Na época, ela já psicografava os livros, e por um esgotamento físico, ela ficou por 2 meses em estado de catalepsia. 2 meses deitada numa cama, não como morta, dessa vez ela manteve os sinais vitais, os batimentos cardíacos e a respiração, mas muito lenta, muito baixa. Não se alimentava, somente se pusessem comida na sua boca. Então, ela, durante esse período, ela disse que ela sofreu muito, porque ela se lembra de tudo que acontecia com ela. Ela estava naquele estado, numa cama, com as pessoas cuidando da higiene dela e dando comida, e ela se lembra de tudo que aconteceu com ela em desdobramento no plano espiritual. Ela disse que ela viveu esses 2 meses no plano espiritual. Então, ela tinha essa mediunidade muito intensa mesmo, né? Falando em mediunidade, todas as mediunidades que ela desenvolveu, psicografia, vidência,
premonições, até premonição ela era capaz de fazer. Ela era receituária de cura. Dr. Bezerra de Menezes, que foi um dos mentores dela e guias, né? Ele passava as receitas de remédios para ela e ela passava para as pessoas, geralmente homeopáticos, mas ela disse que muitas vezes também alopáticos. Foi médium de cura, aplicava passes, fazia trabalhos de desobsessão, participou de sessões de materialização, onde um espírito se faz presente materialmente dentro de um ambiente. Foi oradora espírita e orientadora espírita nas casas onde ela trabalhou. Por isso que Chico Xavier chamou ela de uma médium completa, né? Porque ela realmente desenvolveu vários aspectos mediúnicos aí, e diz ela que sem que ela procurasse. A mediunidade vinha a ela sem que ela tivesse a procura. Herculano de Freitas considerou que ela era interexistente nos dois planos. Ela existia materialmente na Terra e também no plano espiritual. Ela conseguiu habitar os dois planos simultaneamente. Ela desencarnou no ano de 1984, no Rio de Janeiro, com 83 anos de idade, no 9 de março de 1984. E ela conta que, um dia antes, né, dela desencarnar, ela narrou para uma amiga que ela tinha recebido um convite do Dr. Bezerra de Menezes para fazer um passeio. Então, o desencarne dela foi um passeio com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Feliz dela, que pôde passear com tão nobre entidade, né? Se nós formos comparar a quantidade de livros que ela nos deixou em obra, se compararmos aí com Chico Xavier ou com Divaldo, foi uma quantidade pequena. Ela escreveu, na verdade, 15 livros, foram publicados 20, porque ela fazia muitos artigos em jornais, por todas as cidades onde ela passava. Ela escrevia vários artigos em jornais, até usando pseudônimos, né? E aí foram compilados alguns desses arquivos em 2 ou 3 livros. Mas o mais significativo livro que ela escreveu foi esse aqui, ó, Memórias de um Suicida. Também foi o primeiro, tá? A história desse livro, inclusive, é bastante curiosa. Ela escreveu esse livro inicialmente. O livro, inclusive, é bastante grande, eu tenho quase 600 páginas, 586 páginas. Ela escreveu esse livro com 25 anos de idade, 1926. Ela fez esse livro em desdobramento mediúnico. Ela era levada para o local, que no caso aqui era o Vale dos Suicidas, até pela proximidade que ela tinha com esses espíritos. E lá vivenciava toda a rotina desses espíritos, todo o sofrimento desses espíritos no Vale dos Suicidas, e ela narrou tudo isso nesse livro aqui. Como o livro ficou muito narrativo e pouco didático, né? Quando ela levou esse livro pela primeira vez na Federação Espírita, ainda estava muito em voga os livros do Chico Xavier. E a Federação Espírita se recusou a publicar o livro dela, primeiro por não ter nenhum cunho didático, e segundo porque na época a Federação só publicava livros do Chico Xavier. Então ela levou o livro, o manuscrito, de volta para casa, ficou até meio abalada, ela queria até ter destruído o original do livro, e aí o Leon Denis, que foi o primeiro discípulo de Allan Kardec na França ainda, né, que continuou o legado do Kardec naquela época, ele desaconselhou ela a destruir o livro. Ele falou, não destrua, guarde, eu vou te ajudar a tornar esse livro mais fácil de leitura, para que as lições que você obteve, elas sejam entendidas por todos. Quando foi em 1942, olha que a primeira vez foi em 26, né? Quando foi em 1942, ela levou o livro novamente na Federação Espírita. O presidente da época na Federação leu o livro, gostou, só que ele devolveu o manuscrito para ela, dizendo assim, a gente só aceita se for datilografado. Ela não tinha, ela era simples, não tinha nem máquina de datilografia, não sabia datilografar, voltou para casa com o livro, e só depois de 8 anos, quando ela ganhou uma máquina de datilografia do seu sobrinho,
é que ela finalmente datilografou e levou esse livro na federação, que foi publicado finalmente em 1947. A edição original saiu só em 1954. Depois que a edição original já tinha sido lançada, o próprio Leon Denis chamou ela e falou, vamos melhorar um pouquinho. Fez uma revisão ainda, acrescentou quase 50 páginas no livro. Em 1957 é a edição final. De 1926 a 1957 para poder ter essa história publicada. E aí, é muito tempo, né? E a espiritualidade explicou por quê. Porque se as pessoas fossem ler esse livro, como aconteceu comigo, inclusive, eu ainda era iniciante na doutrina, e eu tentei ler esse livro. Eu confesso que eu não consegui terminar. Porque ele é um livro, vamos dizer assim, pesado. Não pelo peso físico dele, por ter quase 600 páginas, mas é uma história que te leva a conviver com um suicida, a sofrer o que sofre um suicida. Porque não é porque a pessoa tirou a sua vida que ela vai para o plano espiritual como se fosse um desencarnado comum, normal, que ficou doente e desencarnou. O suicida é um desencarnado em especial, porque ele tirou aquilo que Deus deu de presente para ele, que foi a vida. Então, a recuperação, primeiro pelo próprio peso que isso traz para o suicida, e segundo, para que ele volte a ter uma oportunidade de reencarnar, de voltar a desfrutar de uma possibilidade de um novo presente, é muito complexo. Então, aqui está narrado tudo isso. É que começa pela parte difícil, para depois mostrar as bênçãos do reencarne de um suicida. Mas, aconselho a todos que já tenham alguma introdução, né, que leiam esse livro. E eu estava explicando por que ele demorou tanto. Porque no intervalo entre ela ter apresentado pela primeira vez e a edição final desse livro, simplesmente vieram os livros de André Luiz, que prepararam os espíritas para entender como que se passa a vida no plano espiritual. Não fosse André Luiz, pouco se saberia sobre isso. E André Luiz, através de Chico Xavier, através da psicografia dele, explicou como se processa a vida no plano espiritual. Então, abriu o caminho para que essa história pudesse vir a público. Porque se você pega isso antes dos livros de André Luiz, realmente parece tudo muito pesado. Então, para quem não entende como se processa a vida no plano espiritual, talvez não entenda metade do que está escrito aqui. Então, fica o conselho para quem quiser ler esse livro. Primeiro, leiam as obras de André Luiz, para depois entrar nesse livro aqui, que realmente é muito interessante, porque a gente vive, é como se nós estivéssemos presentes na cena que ela narra para a gente, tamanha a precisão de detalhes que ela coloca para a gente. Tá? Fica mais um detalhe aqui. Foram mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 livros. Esse aqui é um deles, Amor e Ódio, um romance muito interessante, escrito também pelo Charles, que é esse que tinha sido o pai dela na encarnação anterior. Aliás, o Charles, segundo a narrativa dela, só abandonou ela, entre aspas, né, abandonou, que deixou de se apresentar a ela muito no final da vida dela, porque como missão de pai, né, ele teve que acompanhá-la para que ela não se desviasse do caminho. Tanto ele como aquele marido da encarnação anterior, voltaram os dois, o pai e o marido, que ela levava a culpa, né, da morte dele, mas ele retornou com todo o perdão para conviver junto com ela, em espírito, lógico, para que ela não se desviasse desse caminho. A grande missão desses dois espíritos ao lado dela foi essa, que ela realmente aproveitasse essa encarnação para redimir todas as faltas que ela tinha feito na encarnação anterior ao tirar a sua própria vida. E aí ela deixa essa obra belíssima. Dessa maneira, eu acredito que o êxito da encarnação dela foi alcançado, né? Porque, através desses romances, desses livros aqui, Recordação da Mediunidade, por exemplo, foi um livro biográfico dela. Todas essas histórias que eu contei, a maioria, ela mesma deixou narrada nesse livro e neste outro aqui, ó, Devassando o Invisível. Fica um convite a quem quiser se interessar
pela obra dela ou por outras obras espíritas, a visitar a biblioteca Caibar Schutel, que fica no segundo andar desta casa, subindo as escadas no mesmo ambiente do bazar. Lá no fim tem uma biblioteca pequenininha, de 2.500 a 3.000 livros. Né? Dá para ler um pouquinho de cada coisa ali. Livros emprestados gratuitamente para quem se interessar. Só preencher uma fichinha, colocar o número do telefone e devolver depois que ler, né? Porque infelizmente muita gente não devolveu. Tem mais de 500 fichas lá, sem devolução há anos. Né? Mas o convite está feito. Espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho da vida e da obra da Dona Ivone, que foi com certeza, se não a maior, uma das maiores médiuns brasileiras que se tem notícia aí no século XX. Inclusive, um detalhezinho importante, esse livro aqui, Memórias de um Suicida, foi classificado como o 5º livro espírita de maior influência no século XX. 5º livro espírita. Os outros 3 anteriores do Chico e um do Divaldo. Esse aqui é o 5º livro espírita mais significativo do século XX. Obrigado pela atenção de vocês, espero que em breve possamos estar aqui novamente. Neste momento, vamos nos envolvendo nessa paz que esse ambiente da casa espírita nos proporciona. Essas boas energias, esses bons fluidos que a espiritualidade nos presenteia quando entramos nessa casa. Até porque essas energias são necessárias para que agora, logo na sequência, possamos entrar nas câmaras de paz e receber tudo aquilo que viemos em busca nessa casa, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. A espiritualidade sabe o que precisamos e temos que ter a humildade de pedir a Deus por aquilo que achamos necessário para a nossa vida e agradecermos sempre por aquilo que Ele achar que é necessário para a nossa vida. Possamos ir em paz para os nossos lares e distribuir essa paz a todos que lá ficaram, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, amanhã aos colegas de trabalho, aos familiares, a todos os que dividem conosco essa experiência reencarnatória. Que possamos estar em harmonia, agradecendo sempre por essa casa abrir suas portas e nos receber, para que equilibremos as nossas mentes e o nosso espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar os que nos ofendem. Não nos permita cair perante as tentações, e livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e há de ser tua glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é.